hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens na Epístola de João, 1 João. Por isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 2. Hoje nós leremos os versículos de 15 a 17. 1 João, capítulo 2. Hoje nós leremos os versículos de 15 ao versículo de número 17. Hoje nós vamos falar sobre o amor ao mundo, o perigo do amor ao mundo, quais são as dificuldades que nós, enquanto cristãos, temos com relação a essa questão do amor ao mundo, quais são os aspectos negativos que João vai falar sobre esse nosso amor, o apego às coisas do mundo. Vamos então ler 1 João 2, do 15 ao 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Vamos orar. Deus, te louvamos pela oportunidade que temos de explanar a Tua Palavra, de entendermos a Tua Palavra. Usa-nos, Deus, como instrumento em Tuas mãos nesta noite, que a Tua igreja seja edificada, Senhor, que pessoas possam ouvir a Tua Palavra e que as verdades aqui ditas possam entrar em seus corações e possam ser guardados, possam fazer-nos servir melhor a Ti. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, Ele disse que era impossível servir a dois senhores, porque se você servisse a um Senhor, você estaria desagradando ao outro e assim vice-versa. É impossível servir a dois senhores. O apóstolo João tem gastado algumas páginas falando exatamente sobre isso. Quando, por exemplo, a partir do versículo 1 do capítulo 1, ele começa a descrever exatamente que nós servimos um Deus de luz e por isso nós não podemos andar nas trevas. Nós vemos, a partir do capítulo 1 ainda, que nós somos pecadores e que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Vimos que nós temos duas atitudes com relação ao pecado. Nós podemos negá-lo, dizer que nós não temos pecado, e ele diz que nós chamamos Deus de mentiroso e a própria verdade não está em nós, ou nós podemos confessá-lo, e se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que isso? Ele diz no capítulo 2 que nós temos uma provisão com relação ao pecado, tanto uma provisão para não pecar, como uma provisão para quando pecarmos. A provisão para não pecar é o que? A palavra. Ele diz: filhinhos, as coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas a provisão para quando pecarmos é: tendes um advogado, Paracleto, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É por isso que a vida do crente, nós falamos na sequência, que ela é diferenciada. Ela é diferenciada tanto no seu relacionamento para com Deus, no relacionamento vertical com Deus, quanto no relacionamento horizontal. Ou seja, ele diz que nós precisamos amar os nossos irmãos, que se nós não amamos os nossos irmãos, nós não estamos em Cristo, a verdade não está em nós. João também encoraja aqueles crentes, seus leitores, diante de algumas realidades. Que realidade? A realidade de que eles não precisavam mais temer. Falamos isso no domingo passado. Eles não precisavam mais temer, uma vez que Cristo já havia vencido na cruz por eles, e eles receberam algumas coisas por causa dessa sua união em Cristo. O que eles receberam? 3 coisas. A primeira delas: os seus pecados foram perdoados. Todos os pecados foram perdoados em Cristo Jesus, pelo fato de estarem unidos em Cristo Jesus. Por meio de Jesus Cristo também, eles conhecem a Deus verdadeiramente. Não existe uma outra maneira de conhecer a Deus senão por meio de Jesus Cristo. Mas também João diz que aqueles homens já haviam vencido o maligno.
João está dizendo que eles estavam para vencer, mas eles haviam vencido o maligno, não por suas próprias forças. Nós até falamos que não é porque eles eram jovens, que eles eram fortes e venceram por suas próprias forças. Não. Eles venceram por causa de sua união em Cristo. Então, logo após falar sobre os benefícios recebidos pelos crentes, pelo fato de estarem em Cristo, tendo eles vencido o pecado, tendo eles conhecendo verdadeiramente a Deus, sendo fortes na vitória contra o maligno, por causa desses benefícios, João encoraja agora aqueles crentes diante de algo. O que João estava para falar ali àquelas pessoas? O versículo 15 começa exatamente com João fazendo uma afirmativa, né? Ele chega no capítulo 15, ele diz: olha, não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A ideia de João aqui no capítulo 15 é exatamente: assim como nós devemos amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, assim como nós devemos amar os nossos irmãos, assim, da mesma maneira definida, nós não devemos amar o mundo e o que nele há. Observe que aqui há algo que é interessante, que João condiciona, porque, observe, se alguém não ama o seu irmão, ele não está em Deus. Se alguém não obedece os seus mandamentos, ele não está em Deus. E assim também aqueles que não abandonam o amor ao mundo não estão em Deus. Precisamos abandonar o mundo para poder estar em Deus. É interessante aqui destacar o quanto é vital essas palavras, especialmente se nós considerarmos que na mesma proporção em que nós amamos a Deus e os nossos irmãos, nós não devemos amar ao mundo. João usa a mesma força de expressão. Mas aí entram algumas perguntas. A primeira delas é: o que é mundo? O que seria esse mundo? A primeira coisa que nós precisamos pensar é exatamente o que significa essa palavra mundo dita por João. Mundo, aqui João, vem exatamente da palavra grega cosmos, né, que pode significar tanto universo, céu e terra, como pode também significar a ordem atual das coisas, em oposição a Jesus Cristo. E, consequentemente, sempre há uma ideia de transitoriedade, falta de importância e mal, tanto físico quanto moral, a sede das preocupações, as tentações, os desejos irregulares. Segundo a Bíblia de Numeração de Strong, quando ela faz os comentários do grego, ela diz que pode tanto significar esse mundo físico, quanto também essa ordem atual em oposição ao reino de Cristo, né? Algo tanto físico como moral, a sede das preocupações, as tentações, os desejos irregulares. Considerando o contexto que João está aqui falando, e que nós estamos inseridos aqui, cosmos, pensarmos no cosmos como universo, como céus e terra, João ele não estaria tratando sobre esse assunto, especialmente porque Jesus Cristo já havia dito em outra oportunidade, orando a Deus, pedindo para que Deus não nos tirasse do mundo, porque nós éramos do mundo enquanto cosmos, enquanto nesse ambiente em que nós estamos vivendo. Mas do que João estava então tratando? Ele estava tratando exatamente desse segundo significado, especialmente das questões como transitoriedade e oposição ao reino de Jesus Cristo, bem como as tentações e as paixões e os desejos irregulares. Por isso, é completamente equivocada a ideia de algumas pessoas que pregam que aqui há uma orientação para uma espécie de isolamento cristão, como que se João estivesse incentivando nós sairmos deste meio que nós estamos vivendo, como se nós, enquanto crentes, precisássemos abandonar os nossos empregos, como se nós, enquanto crentes, precisássemos deixar de nos relacionar com as pessoas. Não é essa a orientação de João, muito pelo contrário. Pessoas que interpretaram dessa maneira durante muitos anos, equivocadamente, acabaram abandonando assim essa vida em sociedade, como por exemplo os monges comumente isolavam-se em mosteiros, pensando que assim estavam abandonando o amor ao mundo. Mas não era assim. Um segundo equívoco é descrito pelo Dr. Martin Lloyd Jones,
né, que ele vai dizer que é uma espécie de visão limitada ou parcial dessa recomendação. Como assim? Nós separamos aquilo que seria mundo conforme os nossos próprios conceitos. Então nós começamos a estabelecer diversos conceitos daquilo que seria mundo, como por exemplo, nós rejeitamos coisas como o consumo de álcool, né? Dizemos, olha, não pode tomar uma cerveja, não pode tomar um vinho. Isso para nós é algo extremamente agressivo, e isso significa estar no mundo para algumas pessoas. A frequência, por exemplo, as festas, né? Se tem uma festa de aniversário que tem a música e bebida, então eu já não posso frequentar essas coisas. Envolvimento político a qualquer nível. Nós temos, enquanto nós abominamos essas coisas, em algumas situações nós temos um grande apreço, por exemplo, a cobiça, a glória de si mesmo, entre outras coisas, o que demonstra uma má compreensão daquilo que seria mundo. Certa vez eu ouvi uma história, nem botei aqui no meu, fiquei pensando se contava ou não contava, mas que exemplifica muito bem, se ilustra muito bem isso que eu estou querendo dizer a vocês. O quanto muitas vezes existe uma hipocrisia naquilo que nós, em nossa definição limitada daquilo que é mundo. Ouvi uma história uma vez, uma ilustração de casais cristãos, 2 casais cristãos, né, de uma determinada igreja, que eles tinham uma prática de, depois dos cultos, né, eles faziam uma espécie de orgias ali, troca de casais, né? E aí eles estavam indo, né, para um determinado ambiente onde eles estavam fazendo esse tipo de coisa, e ao comprarem um lanche para levar para lá, a pessoa que vendeu um lanche, ao invés de dar uma sacola com hambúrguer, deu uma sacola com dinheiro, com a arrecadação do dia. Deu uma saquinha, a pessoa levava para disfarçar, não ser assaltado, dava a sacola, deu a sacola com dinheiro. No meio do caminho eles perceberam aquilo, e aí eles pensaram, não, nós somos crentes, vamos voltar para devolver o dinheiro. Enquanto eles estavam indo fazer outra coisa extremamente grave. Ou seja, essa visão limitada, equivocada daquilo que é mundo, nós criamos os nossos conceitos daquilo que é mundo, e enquanto nós tiramos algumas coisas de nossa realidade, nós inserimos outras coisas. Não cabe aqui ressaltar que eu não estou falando de pecado, pecadinho, pecadão, nem dizendo que algo é mais grave do que o outro. O que eu estou falando é que nós não podemos ter uma visão limitada daquilo que é mundo. E o que seria então esse mundo? Para o Dr. Martin Lloyd-Jones, que é quem está falando aqui para nós, ele diz que mundo não significa criação, não significa as relações familiares, não é o Estado, não significa envolver-se em negócios, não significa ter uma profissão, não significa o governo, as autoridades, os poderes, pois todos eles foram ordenados pelo próprio Deus. Logo, não há nada tão grave quanto interpretar o mundo em termos como esses. Nós não podemos interpretar o mundo assim. Como vimos então, mundo significa uma espécie de estilo de vida que ignora Deus. Poderíamos definir o mundo como um estilo de vida que ignora Deus. Há pessoas que pensam somente neste mundo, nas coisas deste mundo. Pessoas que têm suas vidas extremamente governadas pelos seus próprios instintos e desejos pecaminosos. Uma vez que esses desejos pecaminosos e instintos, eles se opõem a Deus. João quer deixar muito claro o que ele quer dizer com o mundo aqui para essas pessoas. Por isso, ele começa a categorizar esse amor ao mundo para deixar mais claro para aquelas pessoas o significado. Como é que ele categoriza? A primeira categoria que João fala aí sobre o mundo, ele chama aí de concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência pode ser trazida, né, num sinônimo, para ser mais fácil para nós, pode ser trocado pela palavra cobiça. A cobiça da carne. Segundo o dicionário, essa palavra cobiça significa um desejo ardente de conseguir alguma coisa. Então, todas as vezes que eu tenho um desejo ardente de conseguir alguma coisa, isso é cobiça. Ou seja, um desejo excessivo daquilo que Deus nos deu. É importante aqui, meus irmãos, destacar que os desejos que nós possuímos nos foram dados pelo próprio Deus. Fazem parte do nosso corpo,
fazem parte de nós. Então, foi o próprio Deus que nos deu. Contudo, o desejo desenfreado, ele é pecaminoso, é uma deturpação da criação de Deus. Não cobiçar, então, poderia ser descrito como a possibilidade de controlar os nossos desejos ao invés de ser controlado por eles. É do que João está falando quando ele fala sobre a cobiça. Seria a possibilidade de controlarmos os nossos desejos. Nós podemos aqui usar um exemplo, como por exemplo, usar o exemplo de uma mulher que tem um desejo legítimo de ver a sua casa organizada e limpa. Né? Toda mulher, em geral, pensa assim: quero ver minha casa organizada e limpa. Contudo, meus irmãos, quando isso passa a dominar a vida dessa pessoa, dessa mulher, a ponto dela não conseguir mais fazer absolutamente nada a não ser isso, quando ela passa a abrir mão, inclusive, do momento de comunhão com Deus, para cuidar de sua casa, isso passa a ser cobiça, e é pecado aos olhos de Deus. Assim acontece em todas as áreas de nossas vidas. Contudo, meus irmãos, o apóstolo nos parece que ele quer pontuar algo ainda mais grave. Não é simplesmente a cobiça, ele quer pontuar algo ainda mais específico, quando ele se refere aqui à cobiça da carne. O que João queria dizer com isso, quando ele fala sobre a cobiça da carne? Augusto Nicodemos descreve essa concupiscência, da carne. Ele vai dizer que essa concupiscência da carne, ela pode referir-se, em geral, aos desejos, aos impulsos ilícitos da humanidade, sem Deus, e a gratificação deles neles. De forma muito clara aqui, meus irmãos, sem arrudeios, João está atacando, primeiramente, ele está falando exatamente dos desejos sexuais, bem como os demais desejos. Aqui nós podemos inclusive incluir desejos como comida e bebida. Pessoas que vivem para comer, pessoas que vivem para beber, isso lhe dá extremo prazer. Contudo, a grande força desse texto, embora possa envolver essas outras coisas, a grande força está exatamente com relação a essas questões aí sexuais. Reverendo Augusto Nicodemos, ainda citando um outro autor, ele diz o seguinte: ele se refere quer aos desejos impuros, que incluem todos os pensamentos, palavras e ações não castos, fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais, quer intemperança no comer, no beber, motins, arruaças, farras, bem como todos os prazeres sensuais da vida, que gratificam a mente carnal, pelos quais a alma é destruída e o corpo desonrado. Aqui João não está falando que os desejos sexuais da esposa para o marido ou do marido para a esposa são proibidos. Não é disso que João está falando. O que João está ensinando aqui é exatamente que muitas vezes, quando nós não atentamos para essa realidade de que os nossos desejos eles podem ir para além daquilo que nós imaginamos, de uma forma muito sutil, nós acabamos descendo a ladeira. Como por exemplo, muitos casais crentes, infelizmente, se alimentam de pornografia e julgam aquilo como algo extremamente comum, algo extremamente natural, algo que não tem nenhum problema, porque afinal de contas eu estou ali assistindo junto com a minha esposa, embora possa parecer algo muito simples, algo extremamente natural, mas a tendência, certamente, fruto disso será o adultério. No dia em que um dos dois não conseguir satisfazer algo que ali foi assistido, no dia em que um dos dois não conseguir, os desejos vão aumentar, a vontade vai aumentar, a imaginação vai andar, e o fim será o adultério. Tem um livrinho, eu não lembro o autor, que o nome do livro é Armadilha da Pornografia. Eu li ele há um tempo atrás, e uma das coisas que ele fala é exatamente sobre isso. Ele diz que às vezes as coisas acontecem em nossas vidas de uma forma muito sutil, como por exemplo, às vezes você sente
prazer em olhar, começa olhando alguém, vendo ali uma foto de biquíni, né? Uma mulher de biquíni, um homem de biquíni, tanto faz. Você começa olhando aquilo ali, daqui a pouco você vai um pouco mais além, você olha aquela pessoa ali sem roupa, daqui a pouco você vai um pouco mais além, você procura locais onde pode ter prostitutas ali à vista, e você passa com o carro e você não quer parar, você só quer olhar aquilo ali, você vai indo, mergulhando, quando você vê, você está completamente tomado daquilo ali. Por isso a palavra de João é no sentido de que a nós crentes, assim como a todos os seres humanos, foi dado desejos, e isso é bênção de Deus, foi Deus que nos deu, desde que nós não sejamos dominados por essas coisas e desfrutemos disso dentro do lar que Deus nos deu. Mas João vai além. João categoriza ainda mais essa sua a ideia do amor ao mundo, daquilo que seria mundo. E João avança para a chamada cobiça dos olhos. O que seria a cobiça dos olhos? A Reverendo Augusto Nicodemos diz que a cobiça dos olhos é a vontade de contemplar aquilo que agrada os olhos, mesmo que seja proibido. Vários exemplos podem nos ajudar a lembrar dessa concupiscência dos olhos, como por exemplo, Eva. Lá no texto, em Gênesis 3,6, diz o quê? Que Eva, vendo o fruto proibido, o fruto era o quê? Lembra aí? Agradável aos olhos. Por isso Eva comeu o fruto proibido, porque aquele fruto proibido ele era agradável aos olhos. Davi, ao subir ali no seu templo, no seu castelo, no seu palácio, Davi, ao ver Betseba, coitada, não tem nem o nome dela na Bíblia, né? Que Betseba não é o nome dela. Betseba significa a sétima filha. Ela era a sétima filha de alguém, né? Betseba. Então, Davi, ao subir ali e olhar Betseba tomando banho, desejou-a, mesmo que ela fosse mulher de outra pessoa. Ele a desejou. Acã, em Juízes, Josué 7,21, após ver a bonita capa babilônica entre os despojos proibidos por Deus, ele fez o quê? Ele desejou, tomou para si, guardou ocultamente. Todo o povo sofreu as consequências. Os nossos olhos, precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. A ideia da concupiscência dos olhos é que aqui nós estamos em um momento intelectual do pecado, ou seja, é um momento em que nós achamos que não tem perigo nenhum, porque somos só nós que estamos pensando nele, ninguém entra na nossa cabeça. Nós estamos esquematizando aquele erro. Poxa, se acontecesse assim, ou se tivesse uma oportunidade, só com você, ali na mente, ele está ali na fase intelectual. Mas, meus irmãos, isso é algo extremamente grave, porque precede exatamente o pecado de fato, né? O pecado de fato. Observem que Jesus Cristo, quando ele escreve em Mateus, ele fala, né, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 27 e 28, ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Esse tipo de pecado ocorre, esse tipo de cobiça ocorre todas as vezes que nós brincamos com ele em nosso intelecto, todas as vezes que nós fantasiamos com aquilo que não nos pertence, todas as vezes. Talvez alguém possa dizer que nem chegou a executar o pecado, pastor, mas nem aconteceu nada disso. Mas isso é abominável, tão abominável a Deus quanto executar, pois em inúmeras situações só ainda não foi efetuado o pecado ou consumado o pecado de fato por causa de uma falta de oportunidade. A cobiça dos olhos, meus irmãos, aqui também inclui uma outra coisa, aquilo que nós conhecemos como vaidade, ou com contentar-se com aquilo que é pomposo, agradar-se com aquilo que simplesmente satisfaz os olhos. É triste vermos pessoas que cultuam a aparência. Aqui em nenhum momento há uma proibição para vestir-se bem, muito pelo contrário, foi Deus quem nos deu, Ele foi quem fez ali a primeira roupa para Adão. Deus não está falando sobre vestir-se bem,
problema aqui é quando você faz disso um culto a si mesmo. Quando você, ao invés de simplesmente vestir-se para se apresentar bem ao seu marido, mas você faz daquilo de uma forma prazerosa para que as pessoas possam olhar para você e cultuar você. Isso é idolatria. Isso é repugnante ao olhar dos olhos do Senhor. Nós vemos isso muito. Poderíamos exagerar aqui, jogar para o extremo e dizer assim que esse tipo de cobiça seria exatamente aquele tipo de cobiça onde alguém, uma menina ou um rapaz, porque não conseguiu comprar determinada roupa, comete suicídio, porque precisa daquela roupa. Eu tenho que ter. É aquela pessoa que sabe, mesmo sem ter condição alguma para isso, mas ele vai lá e compra o iPhone na última geração de 300 parcelas só para dizer que tem um iPhone. E quando ele menos está se contentando ali com aquele seu iPhone, de repente lança um outro e ele já fica desesperado para poder comprar o próximo ali. Para quê? Porque ele precisa da tecnologia que foi desenvolvida por aquele iPhone? Não é por isso. É simplesmente porque ele quer dizer que ele tem ali o último iPhone. Isso é tão repugnante, meus amados irmãos. A cobiça dos olhos me faz lembrar as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 20, quando ele registra aquele homem que planta ali planta o seu trigo, depois ele colhe, bota no celeiro e olha para aquilo tudo e diz: pronto, agora eu estou tranquilo. E Jesus diz lá: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado? Para quem será? Quem vai usufruir disso tudo? Para que gastar a vida com tantas coisas, sabe? Gastar seus recursos com tantas coisas fúteis, inúteis, enquanto que tantas outras coisas poderiam ser feitas, e simplesmente para que você possa dizer: ah, eu tenho, ou eu sou, concupiscência dos olhos, cobiça dos olhos. Eu me lembro de um amigo que eu fiquei assim, olhando para ele, e não culpando desse tipo de concupiscência, mas para dizer para vocês como às vezes nós investimos tanto em coisas que são futilidades, enquanto outras coisas são tão importantes e nós não damos valor algum, como por exemplo a própria obra do Senhor. Esse meu amigo precisava de um terreno lá em Catu para estabelecer a igreja, e nós recebemos uma proposta lá assim irrecusável. O rapaz estava querendo vender lá o terreno, era candidato a vereador, e ele queria, apesar de dinheiro, né, lá para a campanha dele. E aí ele: pastor, para que é o terreno? Eu digo: não, é para a igreja. Ele disse assim: o terreno custa 3 mil, pastor, 5 mil. Mas como é para a igreja, eu deixo por 3. Se o senhor fizer mais uma oração por mim, eu deixo por 2.500. Eu oro até de graça, mas não por 500, né? Então, vamos lá. E aí ele deixou por 2.500. Eu saí, na igreja muito humilde, muito pequena, e eu saí correndo atrás desses 2.500 reais para comprar esse terreno. E o cara me aperreando, porque ele queria, né, dinheiro para a campanha dele. E eu recorri por vários meios até que cheguei nesse meu amigo. E aí, quando eu cheguei lá nele, eu falei: rapaz, e tal, só você, né? Eu preciso que seja emprestado. Aí ele: não, tudo bem, vou te emprestar. Foi lá, pegou o dinheiro, me deu o dinheiro, botei no bolso, a gente conversando. Ele tem uma cachorra lá, né? A gente conversando daquela cachorra dele lá, de tudo. E a cachorra dessa daí, eu sou doido para ter um cachorro desse e tal, conversando. Ele disse assim: pastor, essa daqui eu comprei, porque não sei o que, veio não sei de onde, porque para ela reproduzir está vindo o material genético de São Paulo, não sei o que. Meu Deus, isso tudo para reproduzir a cachorra? É, porque ela é com pedigree chipado, não sei o que tem mais lá, que eu nem tem essa linguagem aí, né? Aí eu disse: senhor, mas quanto é que custa uma cachorra dessa? 8 mil reais. Ele: meu Deus, dá para comprar uns 3 terrenos lá em Catu, né? Então assim, era o hobby dele, né, e tudo mais. Mas eu digo assim, muitas vezes nós acabamos gastando força em alguns lugares simplesmente para que os nossos olhos possam contemplar, e nós nos sentarmos e dizermos: ah, agora os meus olhos contemplam tudo que eu quero.
que adiantou guardar riqueza a vida toda nesta terra? Jesus diz: vocês guardam o tesouro de vocês no lugar errado, porque vocês guardam aqui onde a traça e a ferrugem corrói. Guarda o tesouro de vocês no céu, porque lá a traça e a ferrugem não corrói. Não amem ao mundo, nem as coisas que estão no mundo. Mas em terceiro lugar, a terceira categorização que João faz é exatamente sobre a chamada soberba da vida. A soberba da vida aqui pode ser entendida como uma confiança vaidosa e arrogante nos bens materiais que alguém possui. Esse tipo de comportamento leva àquilo que comumente nós chamamos de autoglorificação, certo? É algo extremamente perigoso para a própria comunhão da igreja. Por quê? Porque em diversas vezes, todas as vezes que isso inclui uma autoglorificação ou uma exaltação própria, isso inclui também a humilhação do próximo. Como nós já vimos nos sermões anteriores, nós devemos amar o nosso próximo e não humilhá-los. Muitas vezes esse tipo de autoglorificação ocorre de diversas maneiras. Desde o orgulho pelo nome de família, porque eu sou um Vilas Boas, né? O orgulho pelas riquezas que ostenta, orgulho pela escola que frequentou, pela graduação que possui. O problema aqui é simplesmente o sentimento de superioridade e desprezo pelo outro. Sabe quando alguém chega e diz assim: mas quem é tu mesmo na história? Quem é você para vir falar comigo? Sabe? Porque a pessoa acha que tem alguma coisa, ele precisa ser bajulado, ele precisa ser bajulado é a palavra correta, né? E o interessante é que nós, seres humanos, nós somos experts nessas coisas. Certa vez eu ouvi de um pregador que Satanás, ele sempre tentou destruir a igreja de diversas formas. Ele tentou destruir a igreja por meio da perseguição, não funcionou, porque parece que a igreja se alimenta de sangue. Todas as vezes que a igreja é perseguida, a igreja cresce. Não tem como. Você quer fazer uma igreja crescer, passa dentro da rua e quebra o irmão. Falei, pelo amor de Deus, né? É brincadeira, gente. Se for perseguição mesmo, não sério. Qualquer coisa aí, meus soldados aí estão atentos. Quem quebrar o vidro ali vão ter que pagar, né? Então o que acontece? Mas não funcionou. A perseguição, foram perseguidos, a igreja foi crescendo. A igreja cresceu. Ele tentou por meio da infiltração com Ananias e Safira, né? Mas o que aconteceu? Foram mortos, não funcionou. A igreja continuou crescendo. Ele tentou a distração com os apóstolos, mas os apóstolos disseram: não, elejam 7 homens, nós vamos estudar a palavra e orar. Não funcionou e a igreja continuou crescendo. Mas em nosso tempo, meus amados irmãos, o diabo tem usado a soberba da vida, especialmente dentro da classe eclesiástica. Nós temos pessoas que orgulham-se de títulos que ostentam. Hoje em dia não basta mais ser pastor, ele tem que ser um bispo, tem que ser um apóstolo, tem que ser, sabe, sempre para ser maior. Quanto maior o meu cargo, mais eu vou ser, sabe, aplaudido, mais eu vou ser recebido bem pelas pessoas, mais eu vou ser paparicado pelas pessoas. Pobres homens, orgulham-se por serem grandes teólogos, orgulham-se porque são capazes de vomitar teologia à vontade para todo lado. Enquanto isso, outros buscam status, né? Porque agora eu sou, né, aquela pessoa que dirige o culto. Porque agora, olha, você não fala mais comigo porque eu sou responsável pela recepção da igreja. Sabe? Bobagem, meus irmãos, bobagem. Pobres homens. E por que tudo isso? Por que, meus amados irmãos, todas essas coisas? João faz questão de dizer que todas as vezes que nós agimos, quer seja pelos nossos impulsos da carne, quer seja pela nossa concupiscência dos olhos, quer seja pela soberba da vida, nós somos pessoas extremamente infelizes. Sabe por quê? Por 2 motivos. O primeiro deles é porque o mundo é transitório. Esse já é o primeiro motivo. O mundo é transitório. Aqui nós podemos dar 2 explicações para essa expressão utilizada por João, ao dizer que o mundo, bem como as suas concupiscências, passam. A primeira delas é que este mundo, ele é extremamente perecível. Ele é perecível. Basta você ver.
Eu conheço uma família que mora ali na Pirâmide, vocês não moram lá, mas que o pai era político, uma cidade no interior, extremamente rico, né? Tinha muitos recursos, tinha tantos recursos que julgou que era indispensável que os filhos fossem estudar. Achava que os filhos não precisavam estudar, porque ele tinha muito recurso, podia sustentar todo mundo, então não tinha problema. Ele era prefeito na cidade. Hoje, meus irmãos, os filhos dele andam lá fazendo frete de carro de mão, um para o outro, nem ler sabem, e não tem mais recurso nenhum. Este mundo é perecível, as coisas deste mundo passam, meus irmãos, as coisas desse mundo se acabam, as gerações mudam, o tempo passa e esse mundo se corrompe, todo mundo, meus irmãos. Converse com alguém, eu gosto sempre de conversar com pessoas mais experientes que eu, né? As pessoas às vezes falam, às vezes eu converso com o irmão Isaac aqui, falam saudosismo, né? Dizem, olha, há tanto tempo atrás era assim, não tinha nada disso. Vou no interior, o pessoal vai pescar. Olha, antigamente quando a gente botava a rede, a gente pegava, lançava a rede uma vez e vinha 10 quilos de peixe. Hoje em dia a gente passa a rede o dia todo e não leva 5 para casa. Esse mundo passa, esse mundo é perecível, né? Esse mundo ele não está caminhando para melhorar, muito pelo contrário, com todas as coisas, ele está se degradando a cada dia. Vejam aí, nós temos uma pandemia aí que a cada dia ninguém sabe mais de nada, sabe? Todo dia sai uma coisa nova. Esse mundo é perecível, ele se corrompe. Em segundo lugar, o Pedro João diz que esse mundo é transitório, porque além de ser perecível, nós não podemos esquecer que esse mundo está debaixo do juízo de Deus e que a cada minuto se aproxima a sua destruição final. A cada instante. Ou seja, colocar o coração nessas coisas significa colocar o coração em algo que se destrói. Assim como é colocar também o coração em algo que está debaixo do juízo de Deus. Eu retomo o que eu falei no domingo passado. Nós já vencemos o pecado em Cristo, vencemos o maligno em Cristo, conhecemos a Deus em Cristo. Por que viver nessas coisas para as quais nós já morremos? Por quê? É o que João está dizendo, olha, vocês estão dando uma de touro. É interessante que até a força de expressão aqui usada por João é como se tivessem pessoas ali dentro da igreja que estivessem de fato amando o mundo. João está dizendo, olha, vocês são todos, esse mundo é transitório, bem como todas as suas concupiscências. Mas em segundo lugar, por que nós não devemos amar o mundo? Porque o mundo, ele é inimigo de Deus. O mundo, ele é inimigo de Deus. Amar o mundo é incompatível com amar a Deus. Se você ama a Deus e vive fazendo as coisas do mundo, é algo extremamente incompatível. Não tem como. Não tem como. O amor ao mundo é inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se em inimigo de Deus. Se você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Nós já falamos que Deus é luz, nós sabemos que somos seguidores de Jesus e toda a sua vida vai completamente na contramão de tudo que refere-se ao mundo, meus irmãos. Jesus Cristo vai completamente na contramão disso. Jesus disse que nós precisamos ser humildes. Jesus Cristo nos ensinou a amar as pessoas, ao invés de sermos arrogantes para com elas. Jesus Cristo, mesmo sendo rei, mesmo sendo Senhor de todas as coisas, o texto lá de Filipenses diz que ele não usou usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. Viver para este mundo, viver para estas concupiscências, é tornar-se inimigo de Deus. Algumas palavras de esperança. Será que vocês não conseguem ver que tudo que pertence ao mundo está passando? Todas as coisas que pertencem ao mundo estão desaparecendo, estão morrendo. Não sei quanto tempo mais esse mundo será viável para a nossa existência, diante de toda a degradação que existe na natureza, entre outras coisas.
Nas palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, parafraseando-as, ele diz: vocês podem se orgulhar de sua aparência pessoal, mas em breve vocês estarão velhos e abatidos. Vocês podem achar que são belíssimos, mas em breve estarão velhos e abatidos. Vocês vão morrer, e então não terá mais nada de que se vangloriar. Tudo passa. Ó tolo, para se gloriar em algo tão efêmero. Posses, riquezas, aprendizagem, conhecimento, status social e todas essas coisas estão desaparecendo. Elas têm sementes da morte em si. Irmãos cristãos, como podemos nos gloriar em tais coisas? Significa que estamos cegos para o nosso próprio Evangelho, que começa dizendo que tudo isso está sob a ira de Deus e será destruído. Escape por sua vida, glorie-se no fato de haver uma nova vida em Cristo, um novo reino, e se vocês pertencem a Ele, vocês permanecerão para todo o sempre. Lembrem-se das palavras de Jesus. Não guardem tesouros na terra, guardem tesouro nos céus. Meus irmãos, amemos a Deus e não ao mundo, bem como todas as suas concupiscências. Amemos a Deus sobre todas as coisas e não ao mundo. Lembre-se que o mundo é passageiro. Lembre-se também que amar o mundo significa ser inimigo de Deus. Que Deus nos guarde e nos abençoe, e que possamos a cada dia amar a Deus e sermos inimigos do mundo. Amém?